Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um bate-papo. Hoje eu estou aqui tomando meu chazinho de erva doce, porque aqui está frio. Eu não sei porquê, mas em pleno setembro, esfriando assim, tem dia que amanhece e anoitece com frio. Mas tá bom, né, gente? A primavera já tá logo aí. Hoje eu escolhi um assunto para a gente conversar sobre mudanças. Você tem medo de mudanças? Você está no momento da sua vida que você precisa escolher alguma coisa que você precisa mudar e tem medo do que pode então acontecer? Isso já aconteceu comigo muitas vezes, né? Já aconteceu aí de eu precisar tomar uma decisão, que rumo, que caminho seguir na vida e simplesmente paralisar com medo uma escolha, né? Se eu escolho por este caminho ou se eu escolho por este outro caminho, qual vai ser então o caminho apropriado, o caminho correto? É importante a gente saber que a vida é movimento. Então, a vida está acontecendo, a própria Terra está aí fazendo o seu movimento de rotação, embora a gente não perceba isso, mas está, não tem nada parado. As estações, o Sol, a própria vida em si está expandindo, está evoluindo. Então, nós, na nossa rotina, no nosso dia a dia, também muitas coisas estão acontecendo. E chega certo momento da nossa vida que acontece alguma coisa que a gente precisa escolher. Muitas pessoas aí precisam escolher, e aí eu continuo nesse trabalho ou eu vou para aquela outra oportunidade que de repente me ofereceram e aparenta ser uma ótima oportunidade, uma ótima carreira. Eu mudo de cidade ou eu continuo aqui onde estou morando? Sempre morei na cidade, mas de repente me deu uma vontade de ir embora para o sítio, para sentir a natureza, para ter um sossego. Mas aí você fica, será que lá de repente, longe da família, longe de todo mundo, não vai bater a solidão? Ou às vezes se você está num relacionamento, né? Eu estou citando alguns exemplos. Eu continuo com essa pessoa, mesmo aí sofrendo, mesmo aí brigando sempre que a gente se vê, ou eu dou um tempo, ou eu largo de vez. E se eu me separar dessa pessoa, será que depois eu não vou sentir saudade e vou descobrir que realmente a amo? Enfim, todas essas questões e muitas outras coisas que a gente precisa tomar decisão. Mas só o fato de a gente ter que escolher alguma coisa já dá aquele medo, né? Aquele medo de, poxa, e se eu fizer isso e dar errado? Mas é legal a gente observar que quando a gente sente esse medo, é sempre a gente tentando se poupar do nosso próprio sofrimento. Então, eu estou aí numa situação, num conflito, eu preciso escolher, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso mudar, tomar uma direção, mas eu tenho medo de escolher determinada coisa e não ter um resultado bom, e aí sofrer. Então, por isso que muitas vezes, diante de uma situação difícil, a gente simplesmente paralisa. Esse é o principal motivo, porque a gente tem medo de sofrer. A gente tem medo de dar errado, o que chamamos de dar errado. Mas você sabe qual que é a verdade? A verdade, eu estou rindo aqui, porque é uma verdade, assim, uma compreensão, uma consciência de que não há errado. Se você tomar uma decisão, por exemplo, de sair daquele relacionamento, ou de mudar de cidade, ou de mudar de trabalho, e na sua mente, entre aspas, deu errado, na verdade não saiu o resultado que você esperava, mas não é errado, porque a vida não é errada, porque o divino, toda a criação, a realidade não é errada. A realidade é perfeita do jeito que ela é, sem a nossa opinião, sem o nosso julgamento.
Mas o que acontece? Se a gente escolhe determinado caminho, determinada coisa e não tem o resultado esperado, a gente sofre. Mas percebe assim, se você tomou uma decisão, você precisava mudar, a vida está exigindo de você mudança. Você tomou uma decisão, certo? Foi por aquele caminho e deu errado. Você, vamos dizer, sofreu, né? Não saiu como você esperava, certo? O que você pode fazer? Gente, quando a gente está aí com o nosso carro e a gente entra numa rua sem saída, ou a gente pega aí um caminho errado, de repente o GPS errou, porque muitas vezes ele cai a conexão, ele começa a se reprogramar automaticamente e acaba até indicando, né, pelo caminho errado, porque caiu a conexão, então ele não está ali em tempo atual. Você entrou na rua errada. Você permanece naquela rua errada? Não. Você, principalmente se for uma rua sem saída ou se for um caminho errado, você vai aí esterçar o carro, né, ou a moto, o que você estiver, e você vai voltar, você vai sair daquilo. Então a nossa vida, gente, é a mesma coisa. Se você aí tomou uma decisão, você precisava fazer uma mudança na sua vida, na sua carreira, na sua vida afetiva, ou outro exemplo que eu citei, de cidade, mudar de cidade para um sítio, por exemplo, uma chácara, sei lá, ou para outra cidade, de repente, e não saiu o resultado que você queria, sofreu, fez mal para você, não foi saudável, você não teve ali o que você esperava. Você simplesmente sai daquilo, você não precisa ficar naquela dor. Então, quando a gente toma uma decisão errada, quando a gente vai por um caminho que não foi legal, a gente queria acertar, mas de repente a gente escolheu aquilo e não foi a melhor escolha, entre aspas, né? Porque foi a escolha que você precisava ter para a sua evolução. Mas de início a gente está ali no meio daquilo, está doendo. Você sai. Percebe que a dor, ela existe, mas o sofrimento, como diz aquela frase, o sofrimento é opcional. Você pode sentir a dor, se movimentar e tentar, a partir daquilo, tomar uma outra atitude, fazer então uma nova escolha. Você entrou na rua sem saída, você pegou o caminho errado, você volta e procura o caminho certo, procura o destino que você precisava chegar, que vai então ter os resultados que você esperava. Mas o que acontece? Se você fica ali preso no sofrimento, na dor, na angústia, puxa, eu fiz isso, eu escolhi isso, e né, porque eu precisava mudar, porque a situação está me incomodando, mas deu tudo errado, saiu pior do que eu imaginava. E se você fica se lamentando, se você fica se culpando, a culpa é, vamos dizer assim, uma energia, uma vibração muito baixa. E se você fica naquela dor, né, patinando ali naquela dor, você se afunda cada vez mais. Então, a partir de hoje, quando a sua vida exigir uma mudança da sua parte e você fizer então uma escolha e não ter o resultado que você esperava, não ter dado certo, né, o certo entre aspas, como eu expliquei, saia dali, vai para outro lugar. Tente agora acertar, tente agora fazer o certo. Ah, mas e como que eu vou fazer o certo se de repente, vamos supor, seja um emprego, eu mudei de emprego e agora fui para um emprego novo e fui demitido. Agora eu não tenho nem o velho nem o novo, não tenho nada. Como que eu vou ficar bem numa situação dessa? Bem, primeira coisa, você tem que ficar do seu lado. Primeira coisa, você tem que ficar do seu lado. Você tem que tirar a culpa. Você não sabia que isso ia acontecer. Que você ia fazer uma escolha, que você ia fazer uma mudança de emprego e que este novo emprego não ia dar certo. Você não sabia, senão você não teria feito isso. Então, primeira coisa, tira a culpa. Você não é culpado, você é responsável. Mas a partir de agora você vai ficar do seu lado e vai tentar
fazer as coisas de uma forma diferente. Você vai segurar na sua mãozinha como se fosse uma outra pessoa aí, né, te apoiando, te dando apoio, ficando do seu lado, tentando aumentar a sua vibração e arcando então com as consequências, porque a gente não pode fugir das consequências, mas tomando uma atitude, prosseguindo, porque a vida é assim. Eu sempre falo para as pessoas que me conhecem, sabem, os amigos principalmente, que a vida a gente pode comparar ela como um jogo, como um boneco do jogo. Nós somos aí o personagem do jogo. E se você tem um obstáculo, ou se você tem aí um inimigo, né, um bonequinho do jogo, e você vence aquele obstáculo, você derrota aquele inimigo, vai vir um outro mais forte, percebe? Então muitas vezes a gente está aí, puxa, essa situação difícil, esse problema, isso está me afundando, está acabando comigo, e você faz de tudo para resolver. Fala disso com todo mundo, vai no psicólogo, faz terapia. Tem pessoas que infelizmente vão até tomar medicamentos que acabam até às vezes se viciando nesses medicamentos para controlar a ansiedade, depressão, e você faz de tudo, resolve aquela situação, porque a vida é transformação, a vida é mudança, a vida é movimento. Então uma hora aquilo de uma forma ou de outra vai sair da sua vida. Às vezes leva 1 ano, 2 anos, tem algumas situações que levam até anos, mas aquilo se vai. Vai aparecer outro, percebe? Então, na verdade, o que eu estou querendo te dizer com esse exemplo, que é você, sou eu. A gente tem que sempre praticar o autoconhecimento. O que eu aprendi com isso? Preciso ficar do meu lado nessa situação, preciso ser forte, preciso desenvolver a minha autoestima, o meu amor, preciso tomar uma atitude. Quais são as atitudes que eu posso fazer agora? Quais são as novas opções? A mudança que eu preciso fazer agora, porque aquilo que eu escolhi, aquele caminho, não era o caminho, né, que me dava então a satisfação, que tivesse então o resultado que eu estava esperando. Eu escolhi, vamos dizer, entre aspas, errado. E agora, o que eu faço? Então a vida é isso, é evolução. Você percebeu o seu erro, você dá aí meia volta, né? Porque se você dá uma volta inteira, você cai no mesmo lugar. Eu acredito que seja assim. Você dá meia volta, fica do seu lado e segue. Bem, gente, eu espero que tenha te ajudado. Não deixe de fazer as suas escolhas. Não deixe de mudar. Se tem algo na sua vida que precisa de mudança, faça uma escolha. Avalie todos os riscos e todas as opções entre uma determinada coisa e outra, entre um caminho e outro. E lembre-se que sempre que você resolver uma situação, uma dificuldade, vai aparecer outra. Então, não é o externo, mas sim é o interno. Como que você, como personagem aí desse grande jogo que é a vida, como que você está? Você saiu mais forte? Você saiu mais lúcido dessa situação? Você desenvolveu o amor, não só o amor por você, mas o amor pelo outro? Que todas as pessoas merecem o nosso amor, o nosso respeito. Nós precisamos olhar as pessoas como se fosse um segundo eu, como se fosse uma segunda versão de mim. Eu gosto de fazer isso. Eu me colocar no lugar da pessoa, tipo, poxa, às vezes essa pessoa foi rude comigo, mas sabe lá o que ela está passando? Será que talvez se eu tivesse as situações e a vida que ela está levando, será que eu seria mais delicada ou eu responderia da mesma forma ou até pior? Então a gente precisa desenvolver também a empatia ao lidar aí com as pessoas, os nossos relacionamentos pessoais, né, com a nossa família, o nosso trabalho. Bem, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Eu acho que o meu chá até já deve ter saído aí a temperatura quente, super quente, hiper quente, que é do jeito que eu gosto de tomar. Eu só tomo chá assim, bem quentinho.
ou quando é tererê bem gelado, né? Bem, gente, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir. Isso apoia aqui o nosso canal e ajuda para que essa mensagem chegue para mais pessoas, né? Quando você deixa o seu curtir, a plataforma entende que a mensagem foi uma mensagem boa e ajuda, então, para que mais pessoas possam ver esse vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sininho de notificação. Bem, um grande abraço e até a próxima!